Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então a gente vai ver um pouco sobre os povos que os portugueses aqui encontraram, né? Então a gente vai falar um pouco sobre os povos indígenas. Aí a gente vai entender um pouco da seu modo de vida, sua alimentação, sua cultura, e a partir daí os aspectos, né? Quando esses portugueses europeus chegaram aqui nessa vasta, né, território hoje conhecido como Brasil, encontraram esses povos indígenas, né? E a partir daí a gente vai entender um pouco sobre a cultura desses povos indígenas. Então, os povos de Pindorama, né? Na época da chegada dos portugueses, entre 3 e 5 milhões de nativos já habitavam o território brasileiro, distribuído em mais de 1.000 povos, que falavam aproximadamente 1.300 línguas. Cada um desses povos possuía seus rituais, crenças, mitos, forma de trabalho e organização social. As línguas mais faladas entre eles, né, que era agrupado em dois troncos linguísticos, era Tupi e Macugé. Além disso, eles também tinham outras famílias linguísticas, como Aruac e Cariba. O Tupi foram os que tiveram mais contato com os portugueses, por estarem realmente distribuídos ao longo da costa brasileira. Então, os povos indígenas do Brasil em 1500. Então, ao chegar do português ao Brasil, nesse território povoado, seus habitantes, porém, desconheciam a escrita e não deixaram documentos sobre o seu próprio passado. O conhecimento que temos sobre os indígenas brasileiros no século XVI baseado assim, principalmente em relatos e descrições de viajantes europeus que aqui estiveram, né? Então, a partir do momento, a gente vai ver um pouco sobre esses povos indígenas. Então, o modo de vida dos povos Tupi, né? Então, o povo Tupi, né? E os modos de vida deles é o seguinte: os povos Tupi, eles praticavam o ritual da antropofagia, é quando o seu inimigo capturado em guerra era morto e devorado em uma festa por eles, pelos rivais. Praticamente eles são canibais. Por isso, eles acreditavam que a partir do momento que fizesse isso, né, eles adquiriam a sua força, a sua coragem de espírito. E com isso, eles poderiam realmente, né, conseguir guerrear mais e ter mais força para derrotar seus inimigos. Eles também praticavam a agricultura de subsistência, que era para sobreviver, coletava frutos, caçava, pescava, também confeccionava artigos como canoa, arco, flecha, rede, cestos, vasos e urnas e funerais. Viviam em aldeias que podiam guerrear ou estabelecer relações solidariedade entre si. Não havia um poder centralizador, mas existiam líderes principais que se reuniam em um conselho para decidir o destino das aldeias. As mulheres faziam colheita, fabricava farinha e tecia e cuidava das crianças. Já os homens, eles praticavam a pesca, a caça, construía moradia, fazia canoa e armas, e a partir daí os idosos educavam e passavam a sua cultura para as crianças. Cada povo indígena possuía sua crença e rituais religiosos próprios, né? E ensinando assim, transmitido pelo pajé, que era praticamente um educador, né, o mais velho da aldeia, que fazia esse tipo de realmente relatos culturais para os demais. Todos eles, porém, acreditavam na força da natureza e dos espíritos e dos seus antepassados. Antropofagia, como falei, né? Antropofagia é canibalismo, a vida após a morte, que era isso. Né? Eles pensavam que a partir da prática eles praticavam, né, basicamente isso, eles acreditavam que duas entidades supremas, né, como Morã e Mairá, né, identificado como a origem do universo, e ao lado dessas divindades criadoras ficava a figura também dessa entidade, que é o Tupã, associada à destruição do mundo que os índios consideravam inevitável no futuro, e além disso, ocorrido no passado remoto. Eles acreditavam também que a vida após a morte, quando o espírito do morto iniciava uma viagem para a questão do Guajupiá, um paraíso onde se encontraria com seus ancestrais e viveria, né, eternamente. A prática da antropofagia
talvez estivesse especialmente ligada a essa viagem sobrenatural, sendo assim uma espécie de ritual preparatório para ela, né? E também eles faziam isso com os inimigos após ser capturado, porque eles queriam a essência, o poder dos inimigos para fortalecer seu grupo, né, militar. Índios brasileiros, né? Quando os portugueses chegaram no litoral brasileiro, encontraram os índios em 1500. Esses índios usavam tangas, colares, né, micingas, cocais, pinturas no corpo, arcos, flechas nas mãos. Os indígenas se assustaram com o vestimento e armas e espadas as caravelas, né, portuguesas imensas, né, e pensavam que eram deuses que estavam chegando. A partir daí, esses indígenas, na busca da conquista de novas terras, os portugueses queriam ser o dono dos lugares, e não importando assim que já pertenciam a outros povos. Quando chegaram no Brasil, eles encontraram uma terra povoada por milhões de índios, de vegetação florestal muito intensa. Depois de muitas guerras, né, os portugueses conseguiram dominar os indígenas, ou seja, queriam domesticá-los para poder utilizar eles como mão de obra barata. Primeiro contato com os indígenas. Os portugueses chegaram ao Porto Seguro, na Bahia. Esses portugueses foram realmente recepcionados pelos indígenas, que rapidamente encontraram-se nos seus metais preciosos, que sem saber que era realmente aquela terra, né, que Cabral batizou de Ilha da Vera Cruz. E depois se estendeu, se tratava de um continente chamado hoje chamou-se também Terra Santa Cruz, a partir dessa conquista. O choque dessas culturas houve um estranhamento, né, de ambos lados, tanto pelos indígenas também quanto pelos europeus, ou seja, os portugueses. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil, rezada pelo Frei Henrique de Coimbra. Após a missa, a esquadra rumou em direção às Índias, em busca de especiaria, como acreditavam que a terra descoberta se tratava de uma ilha, nomearam assim a Ilha de Veracruz, primeiro nome dado ao Brasil. Depois passou por o nome, chamou-se Terra de Santa Cruz. A partir do momento desse cruzamento, dessas idas e vindas, até para chegar a essa terra desconhecida que hoje é o Brasil, os indígenas brasileiros também são um povo que há milhares de anos já habitava o Brasil, antes mesmo da chegada dos europeus, né? Cheios de crenças, mitos, tradições, né? Seu território brasileiro, esse número chegava de 5 milhões de nativos aproximadamente. Esses indígenas brasileiros estavam realmente divididos em várias tribos, como a gente viu na né? De troncos linguísticos, de diferentes povos, né? Que às vezes eles travavam lutas entre eles mesmos, mas também eles também tinham um traço e uma cultura de laços de amizade, solidariedade entre si, né? Eles também praticavam muito a agricultura, a pesca, né? Cuidavam das crianças, né? A partir do momento eles desenvolveram esses rituais, crenças e culturas para que seus povos pudessem realmente estar hábitos ao desenvolvimento e também a questão da luta. Tudo isso os indígenas praticavam antes realmente dos portugueses chegar realmente nessa terra que hoje é o Brasil. A partir do momento que esse encontro, né, entre os europeus e que descobriu o Brasil, os índios que já aqui viviam, né, os portugueses chegaram no Brasil, existia a diversidade de nações indígenas que aqui viviam, como vimos, né, a questão da diversidade, né, de povos indígenas. E a partir daí os mais importantes, ou os que tinham maior contato com os europeus, eram o Tupi e os Guaranis, né, que tinham maior contato realmente com os europeus. E a partir do momento, com esse contato, eles fizeram realmente uma dominação desses povos indígenas, porque depois eles utilizaram esses mesmos indígenas para fazer o que? A questão dos escravos, né, de mão de obra, por conta do que eles não tinham conhecimento da vasta realmente território, que era cercado de ondas, de montanhas, de floresta, que assim era desconhecido. Então eles utilizaram os indígenas
para que eles pudessem realmente fazer esse tipo de busca no território atrás de recursos naturais, que é isso que eles queriam, né? Pedras como ouro, metais, né? E até depois o pau-brasil, que foi um grande, né, produto utilizado pelos europeus. Esses índios e os portugueses, o encontro de duas culturas, foi bastante realmente unificada, né? Durante os primeiros anos da chegada dos portugueses na América, os nativos foram realmente tratados como parceiros comerciais, uma vez que os interesses portugueses voltassem ao comércio do pau-brasil, realizando assim uma base de escambo, né? Segundo os cronistas, na época, os indígenas consideravam os europeus amigos ou inimigos conforme fossem tratados, amistosamente ou com hostilidade. E a partir daí, ao passar do tempo, essa relação sofreu alterações, como eu falei agora para vocês. Por quê? Por conta das instalações do governo geral, em 1549, que intensificou a escravidão indígena, que eles utilizaram os índios, né, para fazer o serviço brutal, o serviço de mão de obra barata, para retirar o próprio recurso do seu próprio território para suprir a necessidade da coroa. Então, tudo isso ocorreu, né, nesse primeiro momento do contato, né, dos portugueses a esses povos indígenas. Né? Ao longo do processo dessa relação entre os europeus, ou seja, portugueses, e os povos indígenas que já habitavam o Brasil, foi muito, realmente, no primeiro momento foi amistoso, mas depois se tornou hostil por conta que eles começaram, né, utilizar os próprios índios que foram dominados por eles, né, para ser escravos, para eles puderem tirar recursos das suas próprias terras, no caso, né, que era o ouro, prata, né, e depois o próprio para o Brasil para suprir a necessidade comercial, né, da coroa europeia, ou seja, da coroa portuguesa. Então, na próxima a gente vai ainda mais longe sobre a questão questão cultural dos povos indígenas, e vai descobrir um pouco mais sobre a sua cultura, religião, né, e também sobre a questão do seu modo de vida e alimentação. Então, na próxima a gente relata um pouco mais. Então, fica até a próxima, fica com essa grande palavra bem aí, vida.